Olá, turma. Eu sou a professora Melissa Graciosa e essa é a disciplina de Hidráulica de Condutos Livres da Universidade Federal do ABC, curso de Engenharia Ambiental e Urbana. Nessa aula, eu vou apresentar o escoamento em condutos livres, as suas principais características, os tipos de condutos livres, as principais aplicações para engenharia ambiental e urbana e como que são calculados os elementos geométricos das seções dos condutos livres. Então, a característica principal do escoamento livre ou do escoamento em conduto livre é que sempre vai ter a pressão atmosférica atuando sobre a superfície do líquido. Então, sempre vai ter uma superfície livre para a atmosfera. Então, esse escoamento ele vai se dar necessariamente por gravidade, não existe nenhuma outra pressão atuando nesse líquido. Essa é a diferença principal para o escoamento em conduto fechado. A seção de escoamento ela pode ser aberta ou ela pode ser fechada, mas no caso dela ser fechada, a seção não vai estar plena, ela não vai estar totalmente preenchida com esse líquido. Vai ter uma superfície em contato com o ar, que faz então com que o escoamento se dê sob pressão atmosférica e por gravidade. As principais aplicações dos escoamentos livres para a engenharia ambiental e urbana, além, claro, dos rios naturais, né, quando a gente vai estudar a hidráulica fluvial, a hidráulica que é aplicada ali, a hidráulica de condutos livres, mas para os sistemas urbanos em geral, os principais são os de drenagem, esgotamento sanitário e a irrigação. São os principais tipos de sistemas que vão aplicar majoritariamente os condutos livres. Então, aqui na engenharia ambiental e urbana, nas disciplinas do eixo do saneamento, especialmente sistemas de drenagem urbana e sistemas de esgotamento sanitário. Com relação aos tipos de condutos livres, tem aqueles que são encontrados na natureza, os canais naturais são sempre condutos livres, né? Os rios, os estuários, os canais naturais, eles são sempre caracterizados como condutos livres. E também os canais artificiais, aqueles canais que são construídos. Mesmo que eles tenham uma seção, às vezes, natural, né? Um gabião revestido, mas quando ele é um canal construído, ele vai ter uma geometria mais bem definida, por assim dizer, né? E são também condutos livres. E além disso, tem os condutos fechados, as galerias, principalmente as galerias de esgoto e de drenagem. E em alguns países existe o sistema combinado, que aí são galerias bem maiores, verdadeiros túneis, assim, né? Que eles conduzem o esgoto e também as águas pluviais. E todos esses são considerados condutos livres, né? Porque o escoamento se dá de maneira livre, com seção aberta para a atmosfera. Então, trago aqui alguns exemplos, né, de condutos livres. Uma galeria de drenagem embaixo de uma avenida, ela é um conduto livre? Ela é um conduto livre porque ela tem uma seção aberta para a atmosfera, ela é dimensionada para isso, eventualmente ela pode entrar em carga, que a gente diz quando a água atinge o topo da seção, e começa a produzir ali pressões diferentes da atmosférica, mas ela não é dimensionada para isso. Então, ela é dimensionada para escoar por gravidade sob pressão atmosférica. Então, ela é considerada um conduto livre. Todos os tipos de canais artificiais ou naturais, tubulação de esgoto, então, todos esses são exemplos de condutos livres, né? E os condutos livres, eles são caracterizados geometricamente por alguns elementos geométricos principais ali da sua seção transversal e do seu perfil longitudinal. Então, se a gente, como se fosse assim, passar um corte, né, no sentido transversal de um curso d'água, ou de um canal, de um conduto livre, a gente vai ter os seguintes elementos, né? A área da seção transversal, a área onde tem escoamento, é chamada de área molhada. Às vezes essa área molhada é igual à da seção, mas isso é raro. Em geral, a área molhada é menor do que a área geométrica da seção. E a altura do escoamento, medida desde o ponto mais baixo da seção até o topo, ela é chamada de altura d'água ou lâmina d'água. Linha d'água, altura d'água, lâmina d'água, ela é denotada por Y. A largura do escoamento no topo da seção é denotada por B maiúsculo. Se essa seção for uma seção geométrica, a gente tem também a largura da base, chamada de B minúsculo, a gente vai ver logo mais.
mas a largura do topo, a largura do escoamento da lâmina d'água é denotada por B maiúsculo. A gente sempre usa um NA com esse triângulozinho invertido aqui, né, para denotar o nível d'água. E o perímetro molhado. O perímetro molhado é toda a superfície da seção transversal que está em contato com a água. Então, essas são as informações geométricas da seção transversal que a gente vai precisar para depois caracterizar hidraulicamente esse escoamento. Então, aqui nessa aula, a gente está vendo como calcular quais são esses elementos geométricos e como que a gente calcula esses elementos geométricos, né? E olhando agora para um corte longitudinal, ou perfil longitudinal, como se a gente estivesse vendo o rio de lado, né, olhando um canal de lado, como se a parede desse canal fosse transparente, o que a gente vai enxergar? Esse Q, ele denota vazão, né? Então é uma setinha indicando o sentido do escoamento. O triângulo invertido aqui indicando o nível d'água. E esse canal ele tem uma declividade. E essa declividade é chamada de I0. Ela é definida aqui pela tangente desse ângulo alfa aqui, da inclinação. E aqui aparece para a gente um outro elemento, que é a altura de escoamento, que ela é diferente da altura d'água, justamente por causa da declividade. A altura d'água ela é medida verticalmente, do fundo até a superfície. Já a altura do escoamento ela é medida perpendicularmente à superfície. Então, vai ter uma pequena diferença. Geralmente, essa declividade é muito pequena e a gente adota a lâmina d'água ou a altura d'água igual à altura do escoamento. Então, vamos pensar agora um pouco nos chamados canais prismáticos. Não porque ele tem o formato de um prisma, mas simplesmente porque ele tem uma geometria definida. São os canais retangulares, trapezoidais, as galerias circulares, né? Então, em hidráulica de condutos livres, eles são usualmente chamados de canais prismáticos. Então, o mais simples deles, o canal retangular, vamos ver como ficam, então, esses elementos geométricos na seção retangular. A gente tem a base do canal, que ela é denotada por B minúsculo, não está aqui escrito nessa seção, né? Mas é um B minúsculo. Aqui na superfície, a gente tem o B maiúsculo, né? A largura de topo, no caso, vai ser igual à largura de base. O Y, que é a altura do escoamento, a área molhada e o perímetro molhado. Então, como ficam esses cálculos? A área molhada é base vezes altura, BY. O perímetro molhado, ele vem desde a superfície livre até o fundo, depois o fundo e depois a outra parede, na outra margem. A superfície não conta, porque a lógica do perímetro molhado é calcular como que o atrito da seção interfere no escoamento. E na superfície não tem atrito da seção, na superfície ele está aberto para a atmosfera, é um conduto livre. Então, o perímetro molhado ele não considera a superfície da água, é um perímetro somente das laterais e do fundo. Portanto, o perímetro molhado, aqui no caso, ele é igual à largura do canal mais 2 vezes a altura do canal. E o raio hidráulico? O raio hidráulico é uma propriedade hidráulica importante, a gente vai entrar mais na função, né, do raio hidráulico, no equacionamento das propriedades hidráulicas desse canal. Mas por hora é importante a gente saber que o raio hidráulico ele é a área molhada dividida pelo perímetro molhado. Então, na hora que eu coloco aqui os elementos, eu fico com BY sobre B mais 2Y. E a largura de topo é igual à largura de base, porque esse canal é retangular. E se esse canal for trapezoidal? Né? Se esse canal for trapezoidal, eu vou ter uma largura de topo diferente da largura de base. E eu estou olhando aqui uma seção transversal, como se eu estivesse olhando o rio de frente, olhando o canal de frente, né? Então, eu tenho que a base do canal é dada por esse B minúsculo, a superfície é dada pelo B maiúsculo, a altura do escoamento é Y. E eu passo a ter aí um elemento que é a inclinação do talude, são os taludes do canal. E ela é denotada por esse X aqui. É lógico que eu poderia usar aqui o ângulo, mas a gente, usualmente em projeto, utiliza a relação entre altura e largura de um talude. Então, quando eu falo um talude 1:2, significa que para 1 metro na vertical, ele desce 2 metros na horizontal. Um talude 1:1, quer dizer que se eu tiver 1 metro, 1 centímetro, 10 centímetros na horizontal, ele vai ter 10 também na vertical. É um ângulo de 45 graus. Então, essa é a notação
corrente para condutos livres. A gente não denota essa inclinação desse talude em termos do ângulo, mas em termos da relação entre altura e largura, sempre tomando a altura como referência, 1, e essa altura, então, é denotada por um x. Às vezes, em algumas referências hidráulicas, ele aparece como um m minúsculo. É muito comum que ele apareça também como m minúsculo, às vezes aparece como um z. Aqui a gente vai convencionar, chamar essa variável aqui de x. E nada mais é do que a distância horizontal para cada distância de 1 na vertical, de uma unidade na vertical. E ela vai nos dar, então, a inclinação desse talude. Um canal 1 para 0 é um canal retangular. Se x igual a 0, eu tenho um canal retangular, a parede dele é vertical. E um canal 1 para 1, eu tenho que qualquer distância tomada aqui nesse talude na vertical é igual na horizontal, é um ângulo de 45 graus. Um canal 1 para 2, ele já vai ser mais aberto. Eu tomo uma distância na vertical e 2 na horizontal, e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho como que se dão os cálculos dos elementos geométricos principais da seção. Existem outros elementos geométricos, mas eu estou colocando aqui os principais, os que a gente vai utilizar mais para o equacionamento, que são área molhada, perímetro molhado, raio hidráulico e largura de topo. Então, vou deixar para vocês depois fazerem os cálculos, a área molhada, a área do trapézio. Então, essa área do trapézio é a base menor mais a base maior, vezes a altura, que é y, dividido por 2. Eu vou deixar para vocês fazerem esses cálculos e entender um pouco aqui a lógica desse cálculo que está aqui. Façam isso à mão, tenham esse hábito de treinar, resolver as questões à mão para ir incorporando um pouco mais esses conceitos e aproveitem os momentos de tirar dúvida aí da disciplina para a gente esclarecer algum conceito que ficar pendente. Não deixem isso passar, porque isso vai ser usado adiante em tudo que a gente for calcular aí para as propriedades hidráulicas destes canais. E se eu tiver um canal triangular? É um trapezoidal que a base é 0, Então, eu simplesmente vou calcular aqui a área do triângulo, e o perímetro vai ser essa área do triângulo dividido pelo... o raio hidráulico, desculpa, é a área do triângulo dividido pelo perímetro. O perímetro eu vou calcular em função aqui, é a hipotenusa desse triângulo retângulo, e assim eu consigo determinar todos os elementos geométricos dessas seções. Na verdade, são todos casos particulares da seção trapezoidal. Então, uma seção trapezoidal em que o x é igual a 0, ela se torna uma seção retangular. Uma seção trapezoidal em que a base menor é igual a 0, ela se torna uma seção triangular. Então, são todos casos particulares dos canais trapezoidais. Qual que não é caso particular do trapezoidal? Justamente o canal circular, ele não é um caso particular. Então, no canal circular, eu tenho as próprias relações aqui do círculo com a área do círculo, e o comprimento da circunferência, e o diâmetro e a altura y, e essas relações aqui vão definir para mim esses elementos geométricos dessa seção. Então, tem a área molhada, o perímetro molhado. Se essa seção tivesse totalmente cheia, seria fácil, porque aí eu teria que a área molhada seria πr ao quadrado, ou πd ao quadrado sobre 4, e o perímetro a própria circunferência, 2πr. E a altura da água, o próprio diâmetro. Acontece que eu tenho uma altura da água diferente de d. Existe uma relação y sobre dd que é diferente de 1. Então, a minha área molhada ela vai ser função, na verdade, desse ângulo de abertura, e assim como o perímetro molhado. Então, como que eu determino essas relações, eu posso determinar a partir desse ângulo, posso já usar a geometria da seção circular para poder calcular esses valores, mas os livros de hidráulica trazem valores tabelados para a área molhada, perímetro molhado, ou seja, para os elementos geométricos da seção, em função da razão y sobre d. E a gente recorre bastante aqui a essas tabelas, nós vamos aprender a usar isso na disciplina. Tem os ábacos também. Existem ábacos que determinam essas relações, a área molhada, o perímetro molhado, o raio hidráulico, em função dos valores para a seção plena de mesmo diâmetro. Então, tem, por exemplo, um dos nossos livros de referência da disciplina, que é do professor Rodrigo Porto, ele apresenta esse ábaco. E existem também tabelas, como essa tirada de outro dos nossos livros de referência, que é o Azevedo Neto, que tem relações para a seção circular a partir da relação entre a altura d'água e o diâmetro.
A gente vai trabalhar isso um pouco mais adiante na disciplina. Tem algumas tabelas aqui para algumas relações, né? Então, são os elementos principais aí, os elementos geométricos da seção principais para nós são esses 4. Área molhada, perímetro molhado, raio hidráulico e largura superficial. Refaçam os cálculos desta tabela e dos slides anteriores para vocês se familiarizarem com esse procedimento. Especialmente aquele Mzinho ali da inclinação do talude, que aquilo costuma gerar bastante dúvida e é bem importante a gente esclarecer para não levar essa dúvida adiante, tá bom? Bom, vamos falar um pouco agora, pessoal, sobre a representação gráfica dos condutos livres, né? Como que a gente representa graficamente um canal? Como que a gente representa graficamente uma galeria? A gente representa através de um conjunto de elementos aí, um conjunto de desenhos, né? Um conjunto de pranchas chamados cadastro. E o cadastro ele é composto de uma planta, de um perfil e de seções transversais. Então vamos ver o que é cada uma dessas coisas. Quando a gente olha um rio em planta, se eu estivesse olhando de cima, aquela vista Google Earth, eu estou olhando um rio em cima. Vamos entender qual é a terminologia, né? O que a gente utiliza correntemente como terminologia técnica para a gente convencionar. O que é a margem esquerda? O que é a margem direita? Elas vão depender do sentido do escoamento. No sentido que o rio escoa, se eu estivesse pegando um jacaré ali no rio, a margem esquerda está à minha esquerda, a margem direita está à minha direita. Então, é a margem esquerda e direita do rio. E é importante convencionar isso, porque quando a gente pega uma seção transversal, a gente tem que saber quem é margem direita, quem é margem esquerda, para não projetar errado. Imagina se você estiver dimensionando qualquer elemento urbano ali em uma das margens e essa margem vier invertida no cadastro. Então, um bom cadastro, ele sempre traz a indicação de onde está a margem esquerda, onde está a margem direita, e se não tiver, a inferência natural é que a margem esquerda é a que está representada à esquerda no desenho, e a direita é a que está representada à direita. Então, é usual a gente colocar um eixo do canal, a partir desse eixo desenhar as seções transversais. Montante é de onde a água vem, jusante é para onde a água vai, no sentido do escoamento. Então, essa aqui é a terminologia. Considerando essa terminologia, vamos olhar aqui, gente, para essa seção transversal. É uma seção de uma galeria dupla, uma galeria de 2 células, que ela converge aqui para um canal aberto. Então, como eu estou olhando essa seção de frente, o escoamento está acontecendo aqui nessa direção, né, na direção dessas setas. E, então, portanto, a minha margem esquerda está aqui. Se o escoamento vem daqui para cá, portanto, a minha margem esquerda está aqui, a margem direita está aqui. Esse é o sentido do escoamento. Como que eu represento, então, isso numa seção transversal? Eu tenho que inverter a minha visada, como se eu estivesse olhando o rio de montante para jusante. E aí eu inverto a visada e coloco a margem esquerda do lado esquerdo de quem está lendo, a margem direita do lado direito de quem está lendo. E aí eu represento a seção, as 2 células com a parede no meio, com a laje, coloco as dimensões, uso o triangulinho invertido para indicar a cota, porque uma coisa é a altura, outra coisa é a cota do terreno, né? E aí eu faço a representação da minha seção transversal, né? Sempre colocando a margem esquerda do lado esquerdo, a margem direita do lado direito. Vamos convencionar dessa forma. E aqui eu trago alguns exemplos para você de seção transversal retangular, seção transversal trapezoidal, enfim, como que isso vai para projeto, né? Como que eu leio um projeto, né? Eu leio a partir das dimensões, se eu tiver aqui linhas de grade indicando a cota, também eu posso subtrair as cotas para obter a altura do canal, mas é bem comum que a altura venha indicada, que a largura venha indicada já na seção transversal. E o perfil longitudinal? O perfil longitudinal, ele tanto faz ele vir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Isso não tem uma convenção. Fica claro o sentido do escoamento, porque é o sentido do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Esse escoamento se dá por gravidade, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um canal artificial, que o fundo dele é feito em degraus, né? Aqui eu tinha o fundo do terreno original, isso aqui é um projeto, então está sendo projetado um canal em degraus. Nós vamos ver mais adiante na disciplina para que isso serve. É para reduzir a declividade do canal, para tornar o escoamento mais lento. A gente vai entender um pouco melhor isso adiante. Aqui em cima eu estou representando o topo dessa galeria, né? E aqui alguns indicativos aí da rua, né, de onde está localizado. É muito comum que esse perfil longitudinal ele venha expresso em um estaqueamento.
onde a distância entre estacas mais usual é de 20 metros. Para que isso? Porque quando eu represento, quando eu posiciono uma seção nesse perfil, eu consigo saber a que distância ela está de outra seção qualquer ou da foz a partir da estaca, se eu sei que cada estaca tem 20 metros. Isso em campo, principalmente em campo, isso é muito útil quando você está fazendo a obra, né? Então, você faz o estaqueamento, bate as estacas a cada 20 metros e você só precisa, na verdade, calcular a distância até a estaca anterior e não desde a foz do rio até a seção de interesse, né? Então, é muito comum que essa dimensão horizontal ela venha em estacas, onde cada estaca representa 20 metros, e a dimensão horizontal é muito comum que ela venha ampliada, ela seja 10 vezes maior em escala do que a horizontal, porque na verdade a gente vê um trecho de rio de 1 quilômetro, a gente não vai ver, se tiver 1 quilômetro representado aqui, a gente não vai enxergar essa diferença de cota, ela é muito baixa, é uma diferença muito pequena, então a gente amplia, a gente faz um exagero na escala vertical para conseguir enxergar essa diferença de cota melhor no desenho. A gente vai praticar bastante isso, sabe? Aí vocês vão ficar bem familiarizados. Aqui eu tenho um exemplo de uma representação em planta, perfil e seção. Por acaso, esse aqui é o Ribeirão dos Meninos, para quem é de São Bernardo do Campo, lá na Avenida Brigadeiro Faria Lima, aqui está a Anchieta, né? Aqui está Brigadeiro, aqui está o Paço Municipal. Então, esse aqui é um trecho do Ribeirão dos Meninos, aqui tem o perfil. No perfil vem indicado, aí depois vocês dão um zoom no PDF que vocês têm, vocês vão ver o que vem indicado. Vem sempre indicado o fundo, a margem esquerda e direita e algumas ruas que cruzam, assim, para você saber onde está posicionado aquele perfil. E aqui tem algumas seções transversais. Vocês vão ver que esse é um rio que está completamente canalizado ali nesse trecho, né? Todo esse trecho em vermelho aqui é um canal, é um afluente importante ali do rio Tamanduateí, mas ele escoa numa galeria fechada embaixo da Avenida Brigadeiro Faria Lima. Então, essa é uma representação típica aqui de planta, perfil e seção de um conduto livre, de um canal, né? No caso, uma galeria. Aqui é um exemplo de uma área um pouco maior, onde a planta já é uma planta mais ampla, aqui tem o eixo do canal, e aí ele tem vários tracinhos, depois vocês vão dar um zoom nesse PDF, vocês vão ver que tem vários tracinhos indicando a posição da seção e um número, o nome ou o número daquela seção. E aí você tem um outro desenho à parte, com cada seção, uma a uma desenhada. Então tem ferramentas aí de CAD para poder a gente traçar esse estaqueamento, traçar o eixo, fazer o estaqueamento e ele gerar automaticamente as seções para a gente, né? Para não ter que desenhar uma a uma. Mas seria dessa forma, né? A gente faz o estaqueamento, posiciona uma seção e puxa, faz o desenho daquela seção, margem esquerda, margem direita. Essa é a forma de representação gráfica, a gente vai trabalhar isso em exercício bastante aí ao longo da disciplina, para vocês poderem ter essa familiaridade de trabalhar com condutos livres reais, né? Representados como eles são aí nos projetos, nos cadastros, para vocês poderem extrair desses produtos as informações que vocês precisam para poder fazer os cálculos hidráulicos. A gente vai aproveitar aqui o espaço da disciplina para fazer isso. Aqui tem mais um exemplo de representação gráfica de um trecho de canal. Aí é muito comum que a seção transversal venha indicada em estaca 82 mais 0. O que é esse mais 0? 82 significa que eu estou na estaca 82, são 82 estacas. A distância da foz, então, é 82 vezes 20 metros. Como a estaca vai de 20 em 20, quando eu ainda não cheguei na estaca 83, eu coloco mais quantos metros eu estou da estaca 82. Né? Vamos fazer alguns exercícios de aplicação bem simples para a gente começar, então, a se familiarizar com esses elementos. Na próxima aula, a gente já vai ver, então, como é que a gente faz o equacionamento do canal e a leitura de projeto, a interpretação de cadastro. Isso são coisas que a gente vai fazer bastante ao longo da disciplina, podem ficar tranquilos, mas pratiquem, né? Pratiquem, tentem entender, dar um zoom aí no PDF, tentem entender esses elementos, venham para o momento de tirar dúvida, para a gente poder esclarecer. Não vão daqui para diante com dúvida, porque essa disciplina ela é extremamente cumulativa. Né? A próxima aula ela já considera que o que a gente viu aqui já está consolidado. Aí, claro que a gente vai continuar trabalhando esses conceitos, mas o entendimento desses conceitos tem que estar consolidado
para as aulas seguintes e assim sucessivamente. Então, para a gente percorrer bem a disciplina, é muito importante não levar dúvida adiante, usar os momentos de tirar dúvida, usar os canais que a gente tem aí de se encontrar e de tirar dúvida para não levar dúvida adiante. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma seção transversal aqui de um canal trapezoidal e ele me pede determinar qual é a largura de topo, esse B maiúsculo aqui, sendo que o B minúsculo é dado, qual é a área molhada dessa seção, qual é o perímetro molhado e qual é o raio hidráulico. Quais são as informações que ele me dá? É um trapézio de talude 1 para 1,5, quer dizer que quando eu subo 1 metro na vertical, vamos partir aqui do cantinho, do cantinho do fundo do canal aqui, se eu subir 1 metro na vertical, significa que eu andei 1,5 na horizontal. Isso é um talude 1 para 1,5. A altura da água aqui é de 2 metros e ele quer saber então qual é a área molhada, o perímetro molhado e o raio hidráulico. Então vamos lá? Representei aqui meu canal, 1 para 1,5, o meu M é 1,5 ou X é 1,5. Como é que eu calculo? Vamos começar então calculando aqui a largura da seção, a largura da lâmina d'água superior aqui. Então, eu vou fazer aqui a minha hipotenusa, né? É um canal, vamos fazer essa hipotenusa aqui. Eu preciso somar essa largura B com essas duas larguras, desse lado e desse lado. E aí eu vou conseguir, então, ter a minha base maior desse trapézio. Então, qual é essa largura aqui? Olha, se eu tenho 2 na vertical e para cada 1 metro na vertical eu ando 1,5 na horizontal, se eu subir 2 na vertical, eu andei quanto aqui na horizontal? 3. Então, é isso aqui. Esse triangulinho aqui é esse, ó. Claro que não está desenhado em escala aqui. Então, eu subi 2 e andei 3. Portanto, a minha base maior são os 3 metros de base, mais 3 de cada lado aqui, ó. Mais 3 aqui, mais 3 aqui. Então, portanto, a minha largura total, a base maior desse trapézio aqui é de 9 metros. Tá? Refaçam os cálculos aí para entender direitinho, para não deixar dúvida. A área molhada, base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2, dá 12 metros quadrados. O perímetro molhado é a área molhada dividida... desculpa, isso é raio hidráulico, gente. O perímetro molhado, gente, aí eu preciso dessa hipotenusa aqui. Porque o perímetro molhado, acompanha comigo, ele é essa hipotenusa, mais essa base, mais essa hipotenusa aqui, certo? Então, como é que eu calculo essa hipotenusa aqui? Ora, se eu tenho 2 aqui e 3 aqui, que medida é essa? Eu faço um Pitágoras aqui e obtenho 3,60. Portanto, o meu perímetro molhado ele é 3,60 nesse talude, mais 3 metros nessa base, mais 3,60 nesse talude. E aí eu tenho que o meu perímetro molhado dá 10,2 metros. E o meu raio hidráulico? O meu raio hidráulico é a área molhada dividida pelo perímetro molhado, que dá 1,18 metros. Vocês vão entender que depois essa relação entre área e perímetro, ela determina as características hidráulicas desse escoamento. A gente vai ver isso logo mais adiante aí nas próximas aulas. Agora vamos complicar um pouco, vamos pegar um canal típico aí de cidade, né, em que foram fazendo remendos, foram colocando muro de contenção e ele ficou assim com uma seção esquisita. É bem comum a gente encontrar canal de seção esquisita por aí, é mais comum do que vocês pensam. O canal começou retangular, aí o rio ele corta 2 cidades, a outra cidade quis fazer trapezoidal e fizeram assim, né? Então isso aqui é bem comum. Como é que a gente calcula isso aqui, né? Ele quer saber a área molhada, perímetro molhado e raio hidráulico. A área molhada é toda essa área chorada em azul aqui. O perímetro molhado, acompanha comigo o traçado aqui da linha vermelha, essa hipotenusa, mais essa superfície aqui que a gente chama de berma. Quando a gente tem assim um platô, o talude do canal desce e faz um platô, depois continua descendo. Esse platô é chamado berma. Então a gente tem esse talude, esta berma, este talude, esta base, aí eu tenho essa parede, esta outra berma e esta outra parede. Isso tudo aqui somado é o perímetro molhado do meu canal. E eu tenho todos os elementos geométricos aqui para poder calcular esse perímetro molhado. Esse canal ele tem uma coisa que é um elemento que ainda não tinha entrado aqui na nossa conversa, que se chama borda livre. É simplesmente a distância livre entre a superfície da água e o topo da seção transversal.
né, a borda livre, é uma borda livre de escoamento que a gente deixa, ela é um elemento importante de projeto. A borda livre ela é deixada para que o canal não alcance o topo e, portanto, corra o risco de transbordar, ou que a galeria, se for fechada, não alcance o topo e corra o risco de entrar em carga e passar a ocorrerem ali pressões que ela não está dimensionada para suportar. Então, por segurança, os canais e as galerias, eles são sempre dimensionados com a chamada borda livre, que ela tem em torno de 10 a 20% da altura total da seção. A gente dimensiona o escoamento para acontecer somente dentro desse intervalo aí de 0 até 80 a 90% da altura da seção. Nós vamos ver isso mais adiante. Esse canal aqui ele tem uma borda livre de 30 centímetros. A primeira parte aqui dele tem uma altura de 2 metros, depois 1,30. Então, como é que foram feitos os cálculos aqui? Vocês podem dividir de outra forma. No meu caso, eu dividi aqui em 2 trapézios. E calculei, vou deixar para vocês depois acompanharem aí os cálculos, não vou detalhar agora passo a passo, mas está aqui para vocês refazerem, façam junto acompanhando. Dividi em 2 trapézios para calcular a área. Achei uma área da seção transversal. Primeiro a gente acha a base superior, claro, a largura de topo. A largura de topo eu encontro somando essas bases, né? Somei essa berma, mais essa base, aí eu preciso somar essa largura aqui, calculei pelo triângulo retângulo, aqui é um triângulo 1:2, aqui é 1:1,5, o talude. Somo essa largura do talude, mais essa berma, mais essa largura do talude. Tudo aplicando Pitágoras aqui, relação de triângulo retângulo. Cheguei na largura total. A área, com essa largura, eu consigo, então, determinar a área desse trapézio aqui. Calculo essa largura, que é simplesmente essa base mais essa largura aqui, e aí eu consigo determinar a área dos 2 trapézios. Poderia fazer de outro jeito? Professor, eu dividi em um retângulo, outro retângulo e um trapézio e um triângulo. Ótimo, desde que no final fique uma área coerente, né? É a área correta. E aí depois eu calculei o perímetro, né, somando aqui as hipotenusas desses taludes, com as larguras e alturas que foram dadas, somei o perímetro. E a área, o raio hidráulico é a área molhada dividida pelo perímetro molhado. Refaçam esse exercício e venham tirar dúvida, tá bom, gente? Agora, esse terceiro exercício, ele já é um exercício mais de aplicação a partir de um cadastro mesmo, a partir de um projeto. Então, eu vou fornecer aqui um trecho de canal representado em um cadastro de planta, perfil, seção, e ele pede determinar área molhada, perímetro molhado, raio hidráulico e declividade do canal. Considerar a seção plena, para simplificar aqui os cálculos, não tem borda livre. Então, vamos lá. É um trecho de canal de 1.400 metros, e ele tem aqui um perfil que me dá as cotas de fundo. O escoamento sempre vai ser no sentido da seção maior para a seção menor, né? Da cota mais alta para a mais baixa, porque é um escoamento por gravidade. Então, o sentido do escoamento é daqui para cá. Mas tem a setinha aqui para não confundir também, né? Então, eu tenho a cota de fundo e eu tenho as 2 seções. Elas estão desenhadas na mesma escala. Vocês vão ver que elas estão desenhadas na mesma escala. Para eu calcular a área da seção, é simplesmente pegar aqui, como a escala está em metros, a base vezes a altura. É seção retangular, né? O perímetro vai ser a soma das 2 alturas, aqui das 2 paredes do canal, mais o fundo. O raio hidráulico, área dividido por perímetro. E a declividade? A declividade a gente calcula em metro por metro. Ficaria sem unidade, né? Mas só para indicar que quantos metros ela decai à medida que eu ando 1 metro na direção do eixo longitudinal do canal. Então, ela sai uma medida em metro por metro. Como que ela é calculada? Eu pego essa altura, vamos traçar uma linha aqui, tracejada imaginária aqui do fundo do canal, lá na jusante, até aqui a montante. Essa diferença aqui de cota, eu vou dividir pelo comprimento do canal. Como essa declividade é muito pequena, eu aproximo a tangente desse ângulo como sendo a declividade. Eu divido a cota, a diferença de cotas, pela extensão no próprio canal, porque essa declividade é muito baixa. Vamos ver como? Eu tenho que a cota montante
a cota de fundo da seção montante, ela é dada, 756,4. A cota de fundo da seção jusante, 752,9. A distância entre as seções é de 1.400 metros. Bom, gente, essa é a aula de hoje, né? Os elementos geométricos principais das seções estão aí, alguns exercícios para começar aí um aquecimento no cálculo das seções. Deixo para vocês refazerem esses exercícios, trazerem dúvidas e fazer o exercício proposto, que é a atividade da semana. Então, obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.